temos a oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus para estudarmos o seu Evangelho e acreditamos que assim, unidos, concentrados, nós podemos oferecer algo de nós no atendimento aos espíritos sofredores, aos espíritos necessitados, que era o que ocorria quando nos reuníamos presencialmente na agremiação às quintas-feiras. Os tempos nos impuseram essa modificação, mas ficamos felizes de podermos, diante das circunstâncias, estarmos reunidos estudando o Evangelho de Jesus. Vamos ler hoje uma bela comunicação do Espírito Miguel, intitulada A Piedade, que é o item 17 do capítulo 13 do Evangelho. E diz assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas e, quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade, comprada à custa de uma indiferença culposa, é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se enternece ao aperto de uma mão amiga,
e cujo olhar úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu, em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel Bordeaux, 1862. Tenho a impressão de que essa bela mensagem foi objeto de nossos comentários recentemente. Mas um pouco antes da reunião, eu fiz uma prece, me concentrei e abri, e a página foi essa. Eu pensei, puxa, eu não tenho mais muito de mim mesmo para oferecer, além dos comentários que eu já fiz. Eu não gostaria de ficar repetindo as minhas poucas e singelas histórias para ilustrar o que eu entendo a respeito desse tema tão profundo e tão importante para nós. Então, eu pedi a ajuda de um espírito que relatou a sua experiência, muito mais rica e profunda que a minha, acerca desse sentimento que é o nosso objeto de estudo hoje, a piedade. Esse espírito adotou em sua, acredito que tenha sido a sua última passagem aqui pela Terra, a alcunha Shimel Sligol, e o seu testemunho foi anotado por Kardec nesse livro, O Céu e o Inferno, lá na segunda parte, onde espíritos são evocados para darem o seu testemunho. Isso é muito interessante, porque a moral, ela é uma das disciplinas pelas quais se interessa a filosofia, que é uma área de conhecimento, digamos, especulativa. Significa que, diferente das ciências naturais, que podem realizar experimentos, constituir laboratórios, onde nós realizamos experimentos em que a natureza dá o seu testemunho acerca da correção ou da falha das nossas teorias, na filosofia, a coisa se dá no campo da argumentação racional. Não quer dizer que ela seja melhor ou pior do que a ciência, mas o seu objeto é diferente. Nós não podemos, de um modo geral, levar os objetos da filosofia para um laboratório e fazermos experiência para testar as nossas teorias. Então, a coisa fica no campo das discussões argumentativas, né? Do uso da razão, do pensamento. Mas o Espiritismo permitiu que nós testássemos as teorias morais, porque, de algum modo, nós temos essa intuição que fazer o certo deve trazer-nos felicidade. Independente do que nós entendamos no momento pelo que seja certo e errado, acreditamos que fazer o certo deve trazer um resultado positivo para nós. E fazer o errado trazer um resultado negativo. E isso é testado aqui nesse livro, porque os espíritos, eles vêm, nós temos um breve relato do que foi a sua vida aqui na Terra. Então, portanto, de como eles se comportaram, de como eles agiram, e depois, desencarnados, eles relatam a sua condição. E aí nós podemos verificar que os espíritos que agem de determinada maneira encontram-se numa posição elevada, numa posição feliz, enquanto que espíritos que agem de uma outra maneira encontram-se atormentados, entediados, sofrendo. E aí nós podemos testar, então, que comportamentos nos levam à felicidade, que comportamentos nos levam ao sofrimento. E o que nós concluímos a partir dessa série de relatos é que o comportamento que nos leva à nossa felicidade
é aquele expresso pelos ensinamentos e vivências de Jesus. A moral do Cristo representa aquilo que nós precisamos fazer para construirmos a nossa felicidade. E a nossa relutância em seguir-lhe os ensinamentos é que nos mantém ainda afastados da nossa felicidade. Então, a piedade foi um dos ensinamentos que o Cristo nos deu. E aí, nós teremos a oportunidade de, através desse caso do Shmuel Sligol, observar isso na prática. O que significa uma vida afastada da piedade e uma vida que abraça a piedade. Então, ele diz assim, esse relato encontra-se na segunda parte do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, no seu capítulo 8, que trata de expiações terrestres. E o espírito é esse, Shmuel Sligol. Este não passou de um pobre israelita de Vilna, falecido em maio de 1865. Durante 30 anos, mendigou com uma salva nas mãos. Por toda a cidade era bem conhecida aquela voz que dizia: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Por essa longa peregrinação, Sligol havia juntado 90.000 rublos, não guardando, porém, para si um só copeque. Aliviava e curava os enfermos, pagava o ensino de crianças pobres, distribuía aos necessitados a comida que lhe davam. À noite, destinava ele ao preparo do rapé, que vendia a fim de prover as suas necessidades. E o que lhe sobrava era dos pobres. Foi só no mundo. E, no entanto, o seu enterro teve o acompanhamento de grande parte da população de Vilna, cujos armazéns cerraram as portas. Então, agora vem a evocação que foi realizada na Sociedade de Paris em 15 de junho de 1865. Evocação. Excessivamente feliz, chegado, enfim, à plenitude do que mais ambicionava e bem caro paguei, aqui estou entre vós, desde o cair da noite, agradecido pelo interesse que vos desperta o espírito do pobre mendigo que, com satisfação, vai procurar responder às vossas perguntas. Então, pergunta. Uma carta divina nos deu conhecimento das particularidades mais notáveis da vossa existência e da simpatia que tais particularidades nos inspiram, nasceu o desejo de nos comunicar convosco. Agradecemos a vossa presença e, uma vez que quereis responder-nos, principiaremos por vos assegurar que muito felizes seremos se, para nossa orientação, pudermos conhecer a vossa posição espiritual, bem como as causas que determinam o gênero de vida que tivestes na última encarnação. Interessante, né? Nota, o Kardec está sempre preocupado, depois de recolher informações sobre a vida que o espírito levou aqui enquanto encarnado, depois de juntar algumas informações sobre a vida de encarnado, ele sempre se pergunta em perguntar da condição espiritual que ele se encontra. É isso que permite estabelecer essa correlação entre o comportamento nosso aqui na Terra e o estado espiritual mais tarde. Então, o Shmuel responde: em primeiro lugar, concedei ao meu espírito cônscio da sua verdadeira posição o favor de vos transmitir a sua opinião com respeito a um pensamento que vos ocorreu quanto à minha personalidade, e reclamo previamente os vossos conselhos para o caso de ser falsa essa minha opinião. Parece-vos singular que as manifestações públicas
tomassem tanto vulto para homenagear a memória do homem insignificante, que soube, por seu espírito caridoso, atrair tal simpatia. Não me refiro a vós, caro mestre, nem estava se referindo a Kardec. Veja a reverência, né? Não me refiro a vós, caro mestre, nem a ti, prezado médium, nem a vós outros verdadeiros e sinceros espíritas. Falo sim para as pessoas indiferentes à crença, pois nisso nada houve de extraordinário. Veja o que ele vai dizer agora. A pressão moral exercida pela prática do bem sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que esta seja, inclina-se sempre, venera o bem a despeito da sua tendência para o mal. Isso é interessante porque nós olhamos para a Terra e vemos como a maldade ainda graça entre nós, como ainda somos orgulhosos, egoístas, e, no entanto, né, pessoas com uma vida como homem, né, uma irmã Dulce, um Chico Xavier, eles amealham um respeito generalizado. Né? As pessoas reconhecem o bem. É como ele diz aqui, né? A pressão moral exercida pela prática do bem. É porque, por mais endurecidos que nos encontremos, as leis de Deus estão dentro de nós. Então, quando nós nos deparamos com alguém que se harmonizou com a sua essência, com essas leis divinas, nós, de algum modo, temos uma intuição de que isso é o certo. Reconhecemos, porque trazemos esse conhecimento dentro de nós. Então, vou ler de novo, porque fiquei muito impressionado com essa fala do Espírito. A pressão moral exercida pela prática do bem sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que esta seja, inclina-se sempre, venera o bem a despeito da sua tendência para o mal. Então ele diz isso para justificar a surpresa de alguns por conta das homenagens que ele recebeu após o seu desencarne, uma vez que foi um homem muito simples, né? Não foi uma pessoa de projeção, né? Mas ele justifica assim, as pessoas reconhecem o bem quando o encontram, mesmo que elas próprias não sejam inclinadas a agir da mesma maneira, há um respeito, isso nos lembra o encontro do Públio Lentulus com o Jesus, né? É claro que aí também, puxa, Jesus é um espírito perfeito, mas o contato, me lembro de um amigo meu que esteve na Bahia antes do desencarne da irmã Dulce e que parece que a visitou, disse que quando entrou no recinto em que ela estava, e ele nem era uma pessoa religiosa, mas que ele entrou no recinto em que ela estava e ele começou a chorar emocionado. Então, esses espíritos, eles criam uma psicosfera de elevação em torno de si, né, que sensibiliza aqueles que o conhecem. Né? Agora, as perguntas que, da vossa parte, não são ditadas pela curiosidade, mas simplesmente formuladas no intuito de ampliar o ensino. Então, o Espírito reconhece isso, que as perguntas que lhe eram dirigidas não eram fruto de uma curiosidade apenas, mas do desejo do Kardec de constituir uma doutrina que orientasse a humanidade. Visto que disponho de liberdade, vou, portanto, dizer-vos o mais laconicamente possível quais as causas determinantes da minha última existência. E ele vai dar outras informações sobre a última existência dele que nós não temos ainda. Faz muitos séculos, vivia eu com o título de rei, ou, pelo menos, de príncipe soberano. Dentro da esfera do meu poder, relativamente limitado, em confronto com os atuais estados, era eu, no entanto, absoluto senhor dos meus vassalos, como dos seus destinos, e governava-os tiranicamente, ou antes, digamos o próprio termo, como algoz. Então, nessa encarnação, nós vamos encontrar esse espírito absolutamente destituído de qualquer sentimento de piedade.
Dotado de caráter impetuoso, violento, além de avaro e sensual, podeis avaliar qual deveria ter sido a sorte dos pobres seres sujeitos ao meu domínio. Além de abusar do poder para oprimir o fraco, eu subordinava empregos, trabalhos e dores ao serviço das próprias paixões. Assim, impunha uma dízima ao produto da mendicidade. Ele cobrava dos mendigos. E ninguém poderia acumular sem que eu antecipadamente lhe tomasse uma cota avultada dessas sobras que a piedade humana deixava resvalar para as sacolas da miséria. Ele tirava dinheiro dos mendigos. E mais ainda, a fim de que não decrescesse o número de mendigos entre os meus vassalos, proibia aos infelizes darem aos amigos, parentes e fâmulos necessitados a parte insignificante do que ainda lhe restava. Em uma palavra, fui tudo quanto se pode imaginar de mais cruel em relação ao sofrimento e à miséria alheia. No meio de sofrimentos horrorosos, acabei por perder isso a que chamais vida, tanto que minha morte era apontada como exemplo aterrador a quantos como eu, posto que, em menor escala, tinham o mesmo modo de pensar. Então, nota que nessa mesma encarnação em que ele foi um tirano brutal, ele encontrou uma morte terrível. Ele não entra em detalhes, mas diz que foi uma coisa tão chocante que serviu de exemplo para outros que lhe seguiam os passos. Como espírito, permaneci na erraticidade durante 3,5 séculos. E, quando ao fim desse tempo compreendi que a razão de ser da reencarnação era inteiramente outra, que não a seguida por meus grosseiros sentidos, obtive a força de preces, de resignação e de pesares, a permissão de suportar materialmente os mesmos sofrimentos que infligira e mais profundamente sensíveis que os por mim ocasionados. Obtida a permissão, Deus concedeu que, por meu livre arbítrio, aumentasse os sofrimentos físicos e morais. Graças à assistência dos bons espíritos, persisti na prática do bem, e sou-lhes agradecido por me terem impedido de sucumbir sob o fardo que tomara. Vejam a humildade desse espírito reconhecendo o auxílio, que não é só ele que obtém. Todos nós encarnados aqui na Terra, temos espíritos que se interessam por nós, que desejam o nosso bem, em particular o nosso anjo guardião, nosso espírito protetor. É um espírito sempre mais evoluído que nós e que trabalha pela nossa melhoria. Não há indivíduo abandonado aqui na Terra. Todos recebemos ajuda. Finalmente, preenchi uma existência de abnegação e caridade que, por si, resgatou as faltas de outra, cruel e injusta. Nascido de pais pobres e cedo orfanado, aprendi a ganhar o pão numa idade em que muitos consideram incapaz o raciocínio. Vivi sozinho, sem amor, sem afeições, e desde o princípio suportei as brutalidades que para com outros havia exercido. Então, você imagina que um espírito assim vai se tornar alguém muito endurecido, né? Alguém que desde tão tenra idade apanha tanto da vida e, no entanto, ele ainda assim deu um rumo completamente diferente à sua existência. Dizem que as somas por mim esmoladas foram todas destinadas ao alívio dos meus semelhantes. É um fato inconcurso, ao qual, sem orgulho nem ênfase, devo acrescentar que, muitíssimas vezes, com sacrifício de privações relativamente imperiosas, aumentava o benefício que me permitiam fazer à caridade pública. Desencarnei calmamente,
confiando no valor da minha reparação, e sou premiado muito mais do que poderiam ter cogitado as minhas secretas aspirações. Como Deus é bom. Então o Espírito vem, erra, prejudica muitas pessoas, sofre, arrepende-se, tem a oportunidade da reparação. Mas esse dito dele é uma tônica. Nós vamos encontrar isso sempre. Ele diz: desencarnei calmamente, confiando no valor da minha reparação, e sou premiado muito mais do que poderiam ter cogitado as minhas secretas aspirações. Sou premiado muito mais. Então, mesmo nos seus mais íntimos anseios, ele não imaginou um prêmio tal qual ele recebeu. Isso mostra a misericórdia de como Deus só permite o sofrimento nas nossas vidas para nos instigar a construirmos a nossa felicidade. Deus não deseja o nosso sofrimento. Deus deseja a nossa melhoria, deseja o nosso crescimento. E nós vemos que aquele que se submete à sua vontade, aquele que se mantém resignado diante do sofrimento que ele próprio plantou, esse encontra um benefício muito maior do que o preço que pagou. É isso que nós encontramos sempre na fala dos Espíritos. Hoje, sou feliz, felicíssimo, podendo afirmar-vos que todos quantos se elevam serão humilhados, como elevados serão todos quantos se humilharem. Então, veja, ele teve uma experiência em que foi absolutamente impiedoso e sofreu amargamente. Numa outra vida, não houve nenhum favorecimento, teve uma experiência dura, difícil, e, no entanto, abraçou a piedade e redimiu-se junto à sua consciência e junto ao Pai, conquistando uma condição de felicidade. Kardec, então, argue: tende a bondade de dizer-nos em que consistiu a vossa expiação no mundo espiritual e quanto tempo durou, a contar da vossa morte, até ao momento da atenuação por efeito do arrependimento e das boas resoluções. Interessante, o Kardec já tinha uma clareza muito grande dessa doutrina que ele estava ajudando a codificar aqui, né? Então ele sabe que o espírito que foi mal passou por sofrimento e diz: até o momento da atenuação. Porque ele sabe que o arrependimento apenas não resolve o nosso problema, tem que haver o resgate. Mas o arrependimento e o desejo de resgatar já atenua o sofrimento, ele diz. Por efeito do arrependimento e das boas resoluções, dizei-nos também o que foi que provocou a mudança das vossas ideias no estado espiritual. E aí o espírito responde: essa pergunta desperta-me muitas recordações dolorosas. Quanto sofri eu? Mas não, que não me lamento, apenas recordo, ou seja, já está redimido. Quereis saber a natureza da minha expiação? Pois ei-la na sua terrível hediondez. Carrasco que fui de todos os bons sentimentos, fiquei por longo tempo preso pelo perispírito ao corpo em decomposição. Até que esta se completasse, vi-me corroído pelos vermes, o que muito me torturava. E quando me vi liberto das peias que me prendiam ao instrumento do suplício, mais cruel suplício me esperava. Depois do sofrimento físico, o sofrimento moral, muito mais longo. Fui colocado em presença de todas as minhas vítimas. Periodicamente constrangido por uma força superior, era eu levado a rever o quadro vivo dos meus crimes,
e via física e moralmente todas as dores que a outrem fizera sofrer. Ah, meus amigos, que terrível é a visão constante daqueles a quem fizemos mal. Entre vós, tende apenas um fraco exemplo no confronto do acusado com a sua vítima. Aí tendes, em resumo, o que sofri durante 3,5 séculos, até que Deus, compadecido da minha dor e tocado pelo meu arrependimento, solicitado pelos que me assistiam, permitisse a vida de expiação que conheceis. Algum motivo particular vos induziu à escolha da última existência subordinada à religião israelita? Não, desculpa. Não escolhi por mim só, mas ouvi o conselho dos meus guias. A religião de Israel era uma pequena humilhação a mais na minha prova, visto como, em certos países, a maioria dos encarnados menosprezam os judeus e principalmente os judeus mendicantes. Na terra, com que idade começastes a vossa obra de expiação? Como vos ocorreu o pensamento de vos desobrigar das resoluções previamente tomadas? Abnegadamente a caridade, teríeis a intuição das causas que a isso vos predispunham? Então vejam que agora nessa resposta, onde ele vai falar dessa última existência dele, é que nós temos os elementos acerca da piedade, que é o nosso tema de estudo de hoje. Meus pais eram pobres, porém inteligentes e avaros. Moço ainda, eu fui privado da afeição e carinhos de minha mãe. A perda desta me causou tanto maior e fundo pesar, quanto meu pai, dominado pela avidez de ganhos, me abandonava por completo. Quanto aos meus irmãos, todos mais velhos do que eu, não pareciam aperceber-se das minhas mágoas. Foi um outro judeu quem, movido por sentimento mais egoístico do que caritativo, me recolheu em sua casa e me ensinou a trabalhar. O que isso lhe custara era largamente compensado pelo meu trabalho, aliás, excedente muitas vezes às minhas forças. Mais tarde, liberto desse jugo, trabalhei por minha conta, mas em toda parte, no trabalho como no repouso, perseguia-me a saudade de minha mãe. E, à medida que avançava em anos, a lembrança desse ser mais fundamente se me gravara na memória, lamentando em demasia a perda do seu amor e do seu zelo. Não tardou fosse eu o único dos meus, pois a morte, em breve, dentro de meses, ceifou-me toda a família. Então, principiou a manifestar-se-me o modo pelo qual havia de passar o resto da vida. 2 dos meus irmãos deixaram órfãos, e eu, comovido pela recordação do que, como órfão, sofrera, quis preservar os pobrezinhos de uma juventude igual à minha. Isso é a piedade. Então, vejam, na outra existência nasce príncipe, e não contente com tudo que tinha, ainda tirava dos mendigos. Nessa, nasce pobre e fica órfão. E ainda assim, ao invés de voltar todos os seus pensamentos para si, coitado de mim, eu tenho que cuidar de mim, porque eu sou um desgraçado, eu sou um miserável. Não, mesmo numa situação difícil, numa situação de dor, ele ainda conseguiu voltar o seu pensamento para o outro. Então, ele se apiedou dos órfãos de seus irmãos, de seus sobrinhos, e quis evitar que eles passassem pelo que ele próprio passara na sua juventude. Não produzindo meu trabalho o suficiente para sustentá-los a todos, comecei a pedir esmola, não para mim, mas para os outros. A Deus não aprazia, visse eu o resultado, a consolação dos meus esforços, e assim foi que também os pobrezinhos me deixaram para sempre. Então, até esses que ele queria ajudar,
também desencarnaram. E, pelo menos me parece que desencarnaram, quando ele diz, me deixaram para sempre. Eu bem via o que lhes faltava, era a mãe. Resolvi, pois, pedir para as viúvas infelizes que, sem poderem trabalhar para si e seus filhinhos, se impunham privações fatais que acabavam por matá-las, legando ao mundo pobres órfãos abandonados e votados aos tormentos que eu mesmo suportara. Então, veja, ele se apiedou dos sobrinhos, começou a cuidar deles e, como o dinheiro que ele obtinha trabalhando era insuficiente, começou a mendigar, esmolar, para ajudar os sobrinhos que acabaram também falecendo. Mas ele não se deu por satisfeito. Ele imaginou que por trás desse fracasso estivesse a ausência da mãe. Ele pensou, ao invés de cuidar dos órfãos apenas, eu vou cuidar das viúvas para que os meninos não cheguem a ficar órfãos. Então, nota, isso é um coração que já foi tomado pelo sentimento de piedade. E o resultado a gente já viu qual é. Então, como pode um homem que admitiu as crueldades que ele cometeu numa outra existência, que para outras religiões estaria irrevogavelmente condenado a um inferno eterno, esse homem pôde construir a felicidade. Mas nesse caminho para a felicidade encontrava-se inevitavelmente o sentimento de piedade. Ele continua. A esse tempo contava eu 30 anos, e nessa idade, saudável e vigoroso, viram-me pedir para a viúva e para o órfão. Penosos me foram os primeiros passos a suportar mais de um epípeto deprimente. Quando, porém, se certificaram de que eu realmente distribuía pelos pobres o que recebia, quando souberam que a essa distribuição ainda ajuntava as sobras do meu trabalho, então adquiri certo conceito que não deixava de me ser grato. Durante os 60 e alguns anos dessa peregrinação terrena, nunca deixei de atender à tarefa que me impusera. Também jamais a consciência me fez sentir que causas anteriores à existência fossem o móvel do meu proceder. Ele não tinha nenhuma recordação da existência passada. Um dia somente, e antes de começar a pedir, ouvi estas palavras: não façais a outrem o que não quiserdes que vos façam. Surpreendido pelos princípios gerais de moralidade contidos nessas poucas palavras, muitas vezes parecia-me ouvi-las acrescidas com estas outras. Mas fazei, ao contrário, o que quiserdes que vos façam. Tendo por auxiliares a lembrança de minha mãe e dos meus próprios sofrimentos, continuei a trilhar uma senda que a minha consciência dizia ser boa. Vou terminar esta longa comunicação dizendo: obrigado. Imperfeito ainda, sei, contudo, que o mal só acarreta o mal. E, de novo, como já o fiz, dedicar-me-ei ao bem para alcançar a felicidade. Então, meus amigos, essa é a lição prática da piedade. A impiedade traz dor, traz sofrimento, traz isolamento. A piedade nos aproxima, nos aquece o coração, nos redime dos nossos erros passados, que assim como o pobre israelita, não lembramos das nossas últimas encarnações, mas certamente temos dívidas que vão sendo, aos poucos, pagas através das nossas atitudes de piedade para com o próximo. Então, se fomos egoístas, orgulhosos, se utilizamos mal o poder que tivemos em mãos, os nossos recursos para prejudicar a outra, temos agora a oportunidade de exercitarmos a piedade. Essa leitura é um exemplo apenas. Não é uma concitação a que todos saiamos agora esmolando pelas viúvas e os órfãos, o que não deixa de ser uma boa ideia também, mas não é um caminho único. Nós temos
muitas maneiras de exercitarmos a piedade, inclusive dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, né? No local onde nós vivemos, com todos aqueles que nós encontramos no nosso dia a dia. E essa piedade não precisa ser vivida apenas materialmente. Então, eu já tive a oportunidade de relatar, e tenho certeza que vocês também têm as suas experiências pessoais, né? Quando somos nessa cidade em que vivemos, em que há tantos mendigos, ainda tantas pessoas em condição de rua, todos nós já fomos abordados em algum momento, tínhamos a oportunidade de dar lá uma esmola, mas me parece, essas pessoas, apesar da fome concreta, real, da necessidade física, material, são almas sequiosas, né? E, às vezes, o olhar, a atenção, o ouvir, né? O olho no olho, a preocupação genuína, toca mais, né? Faz um bem maior do que aquele dinheirinho, do que aquele lanchinho pago, do que aquela marmita, do que aquele agasalho. Eles são importantes também, né? Mas você olhar para o outro e o outro se sentir um ser humano, alguém que merece receber atenção, um carinho, um gesto de amor, isso é muito importante. E nós podemos exercitar isso com todos à nossa volta. Então, que esse sentimento maravilhoso que tanto bem nos faz possa invadir os nossos corações. Que a impiedade seja expulsa de nós e que encontremos, assim como o Chimenez Ligol, a felicidade de fazer o bem, de não nos mantermos indiferentes ao sofrimento alheio, né? Nos compadecermos desse sofrimento e fazermos o que estiver ao nosso alcance, a dor daqueles que conosco convivem. Isso nos fará um imenso bem, inclinando a esse comportamento piedoso, que esse sentimento possa, então, cada vez mais fazer morada em nossos corações. Que Jesus nos ampare, nos abençoe a todos